Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje eu quero expor para vocês um versículo, na verdade só, que está dentro de um contexto, claro, mas eu queria expor toda a abrangência que o versículo tem, que está em João, bem conhecido, versículos muito conhecido. João no capítulo 3 e o versículo 16, eu vou ler. Que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero expor somente esse versículo, todas as partes dele, de forma expositiva. Entender o contexto é que Nicodemos vai ter com Jesus, versículo 1 vai trazer essa observação, que havia entre os fariseus, os grupos religiosos, os dois grupos principais eram os fariseus e os saduceus. Nicodemos, no caso, era fariseu. Em algumas palavras tem príncipes e outras tem autoridade entre os judeus, e ele vai até Jesus e reconhece que o que Jesus fazia não poderia ser feito se Deus não tivesse com ele. E aí Jesus vai apresentar, que até Nicodemos precisaria, para entrar no reino de Deus, haveria necessidade de um novo nascimento. E aí vai haver um diálogo entre Jesus e Nicodemos vai questionar se por acaso ele voltaria, como poderia, como diz no versículo 4, como poderia um homem velho voltar a nascer, se ele poderia entrar ou não no ventre da sua mãe. E Jesus vai afirmar, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido, no caso da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus vai colocar Nicodemos numa sinuca de bico, quando ele diz que não admires que de eu te dizer necessário é nascer de novo. E aí Jesus vai ampliar sua explicação: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe onde vai nem para onde vai. Não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos pergunta: como pode ser isso? E Jesus agora vai repreender Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não crerdes, como crerás se vos falar das coisas celestiais? E ele dá um exemplo, ele vai dizer: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, no caso o Filho do Homem, fazendo referência a ele próprio, E ele traz o texto de Números capítulo 21, versículo 9, um evento que aconteceu no deserto para exemplificar a sua morte, que seria um exemplo dele, de Cristo, e a partir daí quem reconhecesse ele como o Salvador, assim como a serpente, seria salvo. Versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um evento que ocorreu, vai ser relatado em Números capítulo 21, versículo 9, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí chega o nosso versículo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o versículo está dentro desse contexto. Esse versículo foi considerado por Lutero como a miniatura do Evangelho. Nós vamos entender por quê. Já um dos grandes escritores e teólogos, o De Acaso, observa que o amor de Deus não se restringe a uma raça, já que o amor de Deus é o mundo inteiro. A gente vai trabalhar isso. Então Deus ama o mundo, com um amor altruísta, e valioso, que esse amor
é expresso na redenção, onde ele vem pagar a dívida da humanidade. Esse versículo ele tem uma abrangência muito grande e ele traz algumas implicações. A primeira é que a salvação é uma realidade, né? Assim também como a condenação. Tanto a salvação como a condenação é uma realidade. O versículo também nos traz que foi Deus providenciou a salvação, já que os homens estão mortos em seus delitos e pecado, né? E a salvação ela pode ser recebida, né, hoje, agora, por você que está me ouvindo, pela fé em Jesus, né? E aí vem uma observação, né? Que as pessoas normalmente dizem que não, amanhã eu vou aceitar Jesus, ou quando eu tiver mais velho eu vou ser um cristão, vou servir a Deus, né? Mas o dia é hoje, até mesmo porque o amanhã pode ser muito tarde, né? Hoje você está vivo e pode acontecer alguma coisa e você vem a perecer sem a salvação. Como também outra implicação é que Deus declarou esse amor por você, mesmo quando você ainda era pecador, né? Então, qual é a obra de Jesus que Jesus fez por você? Ele veio a essa terra, deixou o céu, veio até essa terra. Ele morreu por você, ele ressuscitou, né? E ele está à destra de Deus e voltará para buscar aquele que são seus, buscar os seus, a sua igreja, né? E aí, diante disso, você tem a opção de escolher entre a vida e a morte. Então esse versículo, né, todas as implicações que a gente vai trabalhar, esse versículo ele vai abordar o plano salvífico de Deus. Observe que o texto diz que Deus amou o mundo, né? E o interessante é que esse amor de Deus pelo mundo, ele é um amor eterno. Deus amou esse amor, Deus nos amou de além da temporalidade, na eternidade, né? E esse amor por nós é incondicional. O interessante é que Deus nos ama de uma forma incondicional, que não há nada em você que possa levar Deus a te amar, né? No sentido meritório, né? Não há nada em você que tenha condicionado esse amor de Deus, mas Ele, por meio da sua graça, decidiu nos amar. E aí, de onde vem esse amor, né, tão grande? 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Então o amor de Deus não está condicionado a nós termos o amado, né? Mas em que Ele nos amou. E como foi a expressão desse amor? Enviou o seu Filho como propiciação, como meio de apaziguar, né, o conflito existencial que o homem tem para com Deus, de ser seu inimigo. Então Jesus Cristo ele propiciou a paz entre o homem e Deus, né, fazendo isso, morrendo pelos nossos pecados. E aí a dimensão desse amor, né, ele alcançou a todos os homens, né, desde Adão até o último ano de toda a raça humana, né? Essa é a dimensão desse amor, o amor de Deus por todos, por toda a humanidade, né? Desde a sua criação, Adão, até o último ano, né? Até o último homem da raça humana, né? Toda a raça humana. E aí o versículo ele traz a amplitude desse amor, né? Deus amou o mundo, né? E aí a amplitude, a extensão, né, do mundo, desse mundo amado por Deus, né? Jesus Cristo ele era judeu. E Jesus Cristo, ele disse que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então Jesus Cristo, a extensão desse amor de Deus, a extensão do mundo amado por Deus, vai judeu, gentio, né? Todas as raças, todos os povos, todas as tribos, pobre, né? Deus não faz acepção de pessoa, então pobre, rico, doutor, ou mesmo analfabeto, né? Ou jovem, ou velho, né? Ou religioso, ou mesmo ateu, né? Deus amou ao mundo, amou a essas pessoas. E aí o que acontece aqui, que nós podemos observar, né? O que havia no mundo para que Deus amasse a esse mundo? E eu lhe digo, nada que fosse digno desse amor, nada que o homem fizesse levaria
esse amor de Deus, porque o que havia era inimizade contra ele. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos que não há quem faça o bem, não há quem o busque, não há quem o queira, a partir do versículo 10, né? Ao contrário, o que havia era inimizade contra ele, era ódio à sua vontade, era desprezo pela sua lei, era rebelião contra os seus mandamentos, mas mesmo assim Deus amou o mundo para o redimir, para pagar essa dívida, para que houvesse uma remissão por nós. E aí vem a questão, a quem que Deus ele amou nesse mundo, né? Deus amou os perdidos, Deus ama você, né? Deus ama os pecadores, aqueles que não são dignos de ser amados, né? Você, a mim, a todos Deus nos ama, né? E aí o versículo ainda em João, no capítulo 3 e versículo 16, primeiro nós vimos que Deus amou, né? E Deus amou ao mundo, a extensão, as pessoas, a todos, né? E aí o versículo traz a intensidade desse amor. O versículo diz de tal maneira, né? Então esse amor de Deus por você é um amor indescritível, né? Não pode jamais ser traduzido em palavras, né? Foi um amor sacrificial, né? Um amor vicário, um amor da morte do seu filho, né? E quem é que ele deu? Ele deu o seu filho, ele deu Jesus. Jesus estava lá, à destra do Pai. Jesus estava lá, Jesus estava com Deus, mas Deus deu ao seu filho para morrer em nosso lugar, né? E o amor de Deus, né, é um amor eterno, né? Ele amou antes de você nascer, ele já te amou, né? Na eternidade ele decidiu te amar, né? E antes mesmo que ele lançasse os fundamentos da terra, ele decidiu te amar, né? E ele não abre mão de você. Veja o amor de Deus, né? Agora esse amor de Deus, ele é deliberado, né? Deus escolheu você para ele, né? Deus, ele quer pôr o seu coração em nós. Ele nos escolheu através de Cristo e ele nos adotou como filho, né? Deus quer adotar você como seu filho, né? Não como sua criatura. Criatura nós somos. Todos nós somos criaturas de Deus, mas Deus quer nos tornar o seu filho, né? Filho adotivo através de Jesus Cristo. E aí, ainda na continuação do versículo, né? Nós vimos que Deus amou, e vimos a expressão desse amor, né? Um amor de tal maneira, um amor do qual não se pode descrever, né? E aí o versículo o versículo quando diz que deu o seu filho unigênito, veja a dádiva de Deus, né? O preço da salvação pela humanidade, né? É que Cristo é o cordeiro substituto para o pecado, o pecador condenado. Então Cristo ele substitui você. Deus olha lá dos altos céus, né? E manifesta sua ira sobre a humanidade, e o que ele vê são pessoas condenadas, pecadores, né? Mas aí ele envia o seu filho para que Jesus ele pagasse a dívida dos seus pecados, né? A dívida da condenação que estava sobre você, né? E o preço é a substituição. Jesus Cristo substituiu a pena que seria dada a você morrendo na cruz do Calvário, né? E essa implicação implica a sua encarnação e sua morte. Então Deus comprou você mediante o preço de sangue, o sangue do seu filho, né? O sangue de Jesus, né? Jesus ele morreu por nossos pecados, pagou a nossa dívida. Jesus ele quer transferir, né, a sua justiça para nós. Sem essa justiça, Deus vai continuar olhando dos altos céus para a sua vida e vai ver alguém condenado, alguém que merece o inferno, alguém que merece passar uma eternidade sem ele, mas ele lhe oferece, né, os méritos de Cristo para a sua vida, né? E aí que dom é esse, né? Que dom é esse? O que foi esse dom, né? E esse dom é que Deus entregou seu filho para ser ferido, transpassado, esbofeteado, cuspido, pregou Jesus numa cruz para que nós fôssemos perdoados, né? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, diz que aquele que não poupou seu filho, mas por todos nós o entregou. Então Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas ele entregou o seu filho por nós. E aí
o texto aqui nos traz que ele nos deu o seu Filho unigênito, quer dizer, Jesus era o Filho de Deus, né? E Deus o mandou o seu próprio Filho para sofrer no seu lugar e no meu lugar, né? Então a cruz, ela é o resultado do amor de Deus, né? Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Esse é o motivo de Cristo ter morrido por nós, porque Deus nos amou, né? Então o amor de Deus é a causa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, né? E a cruz é a consequência desse amor, né? Então o amor é a causa do sacrifício de Cristo, e a cruz é a consequência desse amor, né? E aí, se você for observar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, né? Vai dizer quando Deus nos deu o seu Filho, né? E Deus nos deu o Cordeiro para morrer em nosso lugar antes da fundação do mundo, né? E diante disso, a continuidade do versículo é: primeiro, Deus amou você, né? Amou a toda a humanidade, né? As pessoas, o mundo. Esse amor é indescritível, não é possível descrever esse amor, né? E a maior expressão desse amor de Deus por nós é Ele ter dado o seu Filho unigênito. E aí, o versículo agora vai falar da oportunidade, né? Para que todo aquele que nele crê, veja, né? Qual é todo o objetivo desse amor? Todo aquele que nele crê, né? O texto fala de oportunidade, mas o que é crer em Cristo? O que seria esse crer em Cristo, né? E aí, crer em Cristo é acreditar firmemente na vontade, na verdade do Evangelho, né? E qual é essa verdade? É que Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro. Qual é a verdade do Evangelho que eu preciso acreditar? Eu preciso crer que Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi ultrapassado por nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Observe, né? Foi transpassado por nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que era para nós, né? E que trouxe a paz, foi colocado sobre Jesus, e pelas suas feridas, né? Furaram as suas mãos, furaram os seus pés, o colocaram numa cruz, nós fomos sarados. Então, diante disso, crer é apropriar-se da verdade do Evangelho, aceitar que Ele morreu por você, né? Ele comprou a vida eterna para você, né? Morreu no seu lugar. Você precisa agora colocar a sua fé em Jesus. E diante disso, crer é descansar nossa fé em Jesus. Ela lança fora qualquer confiança nos nossos méritos, qualquer confiança nas suas próprias obras, na sua moralidade, na sua religiosidade. Mas ao contrário disso, crer é descansar em Jesus. É colocar sobre Jesus toda a sua esperança. É colocar sobre Jesus, entregar para Jesus a sua vida. E aí, o versículo ainda nos traz outra observação, né? Deus amou você, né? A mim, a todos, né? De uma maneira indescritível. E a maior expressão desse amor é que Ele deu o seu Filho, né? Para que todo aquele nele crê, o requisito, a oportunidade você tem hoje de crer, né? E você crendo, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que que isso quer dizer? Que haverá um dia do juízo, né? Haverá um dia onde Ele vai julgar a humanidade. Então hoje, aquele que não crê em Cristo, né, ele se encontra num perigo eterno, porque haverá uma condenação, e Jesus é a única maneira de escapar dessa condenação, é crendo em Jesus. Então quando você crê em Jesus, você é selado, você é justificado, você é guardado, e você tem o seu nome escrito no livro da vida, a tal ponto de Romanos, né, o apóstolo Paulo dizer
pois agora já não existe aqueles que creem em Jesus, né? Aqueles que creem em Jesus já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, quem não está em Cristo Jesus está debaixo de condenação, e essa condenação é uma condenação eterna. Mas o versículo não para por aí. O texto diz: porque Deus amou o mundo. Então Deus amou as pessoas de uma maneira indescritível, né? E esse amor, ele deu Jesus Cristo para morrer no seu lugar, né? E a maneira de eu me apropriar é crendo, porque se eu crer eu não vou perecer, não vou me encontrar num estado de condenação. E o versículo finaliza: mas tenha a vida eterna. E eu pergunto: quantos anos você pode viver nessa terra, né? As pessoas, elas chegam a 60, 70, 80 anos e depois elas morrem, né? Mas aqui o texto diz que a promessa é que aquele que crê, né, ele não vai se encontrar num estado de condenação eterna, mas ele vai ter a vida eterna. Então, quantos anos você acha que pode viver aqui? Você pode viver sem Jesus 70, 80, 90, até 100 anos, mas você pode passar a sua eternidade no inferno, a sua eternidade no lago de fogo. Mas a proposta de Jesus é você viver esses anos aqui, 70, 80, 50, não sei, para Jesus, e Ele lhe dá a vida eterna. Então é somente em Jesus que nós temos a garantia da vida eterna, e essa vida eterna ela vai além da sepultura. Ao contrário, nós estaremos para sempre com Deus. Ele nos oferece o paraíso, Ele nos oferece o seio de Abraão. Diante de tudo isso, eu quero fazer algumas aplicações para a sua vida, né? A primeira delas é que Deus ama você. É importante você saber isso. Sua família pode não lhe amar. Seus filhos, seu marido, sua esposa podem não lhe amar, né? O mundo pode não lhe amar, mas Deus ama você. Deus ama você. A segunda coisa que nós podemos trazer para nossas vidas é que quando nós entendemos o personagem Jesus, quando nós vemos o personagem Jesus, quando nós estudamos sobre o personagem Jesus, quando a gente ouve sobre Jesus Cristo, né, que é 100% homem, 100% Deus, que é o Filho de Deus, que veio e encarnou aqui nessa terra, ele veio com um objetivo: redimir a humanidade. E de qual maneira Jesus Cristo ele redimiu a humanidade? Ele morreu no seu lugar. Então, a maior expressão do amor de Deus para conosco é que Jesus Cristo, ele morreu uma morte vicária, substitutiva. Ele morreu no seu lugar. Jesus morreu no seu lugar. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer sabendo que houve alguém que é o próprio Deus, quando você estava caminhando num estado de condenação, que veio para morrer no seu lugar? O que você vai fazer com essa informação? Outra lição que nós podemos tirar para a nossa vida é que você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer que Jesus morreu no seu lugar. Você precisa depositar sobre Jesus a sua confiança. Você precisa se apropriar dos méritos de Cristo. Você precisa ter paz com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. E não há outro meio de você ter essa comunhão, ter essa paz, ter esse encontro com Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. A outra coisa também que o texto nos traz e que fica implícito é que o inferno é uma realidade. O inferno é uma realidade. E essa realidade, muitas pessoas estão fazendo pouco caso dessa realidade. O que que nós observamos hoje são as pessoas vivendo a sua própria maneira, vivendo de acordo com a sua própria vontade, fazendo as coisas que lhe agradam, vivendo para a sua própria vida, vivendo para si próprio, construindo um tesouro existencial aqui nessa terra. Mas quando você morrer, todo esse tesouro perece.
e você não carrega nada do que você construiu aqui nessa terra, mas ao contrário, o que resta a você é a condenação eterna se você morrer sem Cristo Jesus. Haverá um momento em que Deus vai julgar todas as pessoas e o critério é quem está ou não está escrito no livro da vida. E aí hoje você tem a oportunidade de ter o seu nome escrito na vida, no livro da vida. E como eu faço para me apropriar, para colocar o meu nome escrito no livro da vida, para que Deus reconheça-me como seu filho adotivo? É aceitando a Jesus como Salvador, é se apropriando desse tão grande amor de Deus por você. E a última coisa, os méritos de Jesus te garante a vida eterna. A vida aqui é tão curta. A vida aqui é curta, né? Hoje nós estamos vivos e amanhã vamos estar mortos, né? E sabemos que nós podemos nos apropriar de algo indescritível, de algo que nada nesse mundo, que nenhum prazer desse mundo, nada que o mundo possa proporcionar é comparado a uma eternidade com Deus. Então hoje você tem a oportunidade de entregar sua vida a Jesus, escrever o seu nome no livro da vida, e automaticamente garantir uma eternidade com Deus. Além de tudo isso, garantir uma intimidade com Deus hoje na sua vida, né? Ter uma compreensão de mundo diferente da compreensão que você tem, né? E passar a encontrar a verdadeira felicidade. Você vai encontrar aquilo que vai preencher o vazio que a bebida não preenche, que as drogas não preenchem, que a prostituição não preenche, que a riqueza não preenche, que nada nesse mundo vai preencher. Seria como aquele joguinho de quebra-cabeça. Existe um quebra-cabeça que vai ser colocado, né? Esse quebra-cabeça, você pode buscar tudo, a sua vida é esse quebra-cabeça, né? E a sua vida está faltando essa peça que vai encaixar ali, para que forme um desenho, para que seja ali completo, seja perfeito ali aquele quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça se chama Jesus Cristo. Você vai buscar, você vai, a cada dia mais você vai pelejar, você vai trazer maneiras de colocar ali uma peça naquele lugar. Mas a única peça que vai ser completa, que vai preencher o vazio da sua alma, é Jesus Cristo. Então, que Deus possa iluminar a sua vida, que Deus possa trazer para a sua vida tão grande salvação, e que o Espírito Santo de Deus ele possa convencer você do pecado. Procure ouvir a palavra, procure buscar a Deus em uma igreja, não sei, vá a alguma igreja, ouvir a palavra de Deus, entregue sua vida a Ele, você não vai estar só. Ele disse que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus vai passar a estar com você, o Espírito Santo vai passar a habitar na sua vida, Ele vai ser o seu orientador, Ele vai ser o seu guia, Ele vai aplicar as palavras de Cristo à sua vida, vai mudar a sua conduta existencial e no fim último vai te dar a vida eterna. E você vai ter acesso ao Pai direto, através dele, que ele ainda vai estar lá à destra do Pai, como o seu intercessor, o seu advogado e como aquele que pode trazer para a sua vida a verdadeira alegria. E você vai passar a ter uma verdadeira vida e você vai passar a entender o que realmente é o sentido existencial para você. Que Deus os abençoe.